Meninas, então a nossa aula hoje de geografia, nós vamos falar sobre o clima. O clima e o tempo. Você sabe diferenciar tempo e clima? Muitas pessoas confundem essas duas palavras. Elas estão ligadas entre si, porém não são sinônimos. Ou seja, uma não tem o mesmo significado que a outra. Leve o casaco, meu filho. O tempo está frio. Vamos observar o tempo. E aqui embaixo está falando, tempo atmosférico é o estado em que a atmosfera se encontra em determinado lugar e momento. É com esse sentido que usamos a palavra tempo. Existem algumas palavras que caracterizam o tempo atmosférico, como calor, frio, chuva, vento, nuvens escuras e brancas. Aqui nós temos um mapa que está mostrando aqui como se fosse lá no jornal. Não tem um momento em que a moça vem falar sobre o tempo? Como que vai ser o clima no Brasil? E em cada estado ela vai falar um pouquinho sobre cada tempo, cada temperatura. E ela fala que vai fazer frio, ou que vai chover, ou que vai ter sol. E aqui você tá vendo, tá vendo? O solzinho, parcialmente nublado. Pode ser que saia o sol, de repente ele esconde atrás das nuvens. Nublado, o sol está escondido o tempo todo. Pancadas de chuva, chove para. Chuvoso é com constante chuva. Certamente você já leu ou ouviu na televisão, em revistas, em jornais, na internet ou no rádio, a descrição de tempo atmosférico em um curto período, como um mês, uma semana ou um dia. Isso se dá graças a estudos feitos por meio de observações, pesquisas e imagens de satélite. Com essas informações, é possível saber a previsão do tempo. Para fazer essa previsão do tempo, usamos alguns equipamentos como termômetro, esse aqui vocês conhecem, né? Esse aqui, gente, é aquele que a mamãe usa para medir a nossa temperatura. Então, ele mede a temperatura de qualquer ambiente e de um corpo. Então, esse objeto aqui, ele vai medir o quê? O termômetro indica as temperaturas máximas e mínimas em um mesmo dia ou lugar. Então, a mamãe coloca lá debaixo do nosso braço ou na boquinha, e aí dá lá assim, 38 graus. Aí a mamãe fala, nossa, tenho que te dar um remédio. E ele fica também em determinados lugares para fazer a verificação da temperatura, tá? Aqui, a biruta. A biruta é um medidor do quê? Do vento. E onde a gente encontra a biruta? Nos aeroportos, né? Pro piloto saber qual é a direção que está o vento. Aqui é o pluviômetro. O pluviômetro mede a quantidade de chuva. Olha que legal. Então, são medidores de efeitos da natureza. Temperatura, vento e chuva. Aqui na página 39, nós vamos falar sobre o clima. Clima é a variação dos tempos ao longo dos anos. Clima é diferente de tempo. Para determinar o clima que ocorre em um lugar, como país, região, estado ou município, é necessária a observação do tempo atmosférico por vários anos. Leia. Então, aqui nós temos, regiões do Brasil. O mapa está dividido em cores e a legenda aqui está contando pra gente cada parte tem seu nome, sua região. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Olha só, depois você se acostuma, João, é que você mora fora há muitos anos e já está acostumado com o clima quente do Nordeste. O que ele diz? Nossa, Pedro, aqui na região sul onde você mora é muito frio. Estou me sentindo dentro de um congelador. Então, aqui é a região sul do Brasil. Essa região é muito fria. Então, a temperatura aqui é baixa. Temperatura baixa. Se você for para lá, você vai sentir frio. Aqui, nós temos outras regiões que são quentes. Aqui, Nordeste, ele tá falando do Nordeste. Aqui nessa regiãozinha aqui, Então, aqui a temperatura é alta. Aqui faz calor, né? Agora, na página 40, tá falando o seguinte. São observados alguns elementos do clima, como a umidade do ar, que nos lugares montanhosos e na presença de muita vegetação, o ar é úmido. Pela manhã, é fácil observar uma imensa cobertura branca no solo antes de o sol nascer, formando a cerração.
Muitas vezes, a cerração também se concentra no alto das serras e montanhas. A chuva nas regiões onde existem florestas é constante a presença de chuvas e o clima se torna mais agradável. O vento nas regiões do litoral, onde se localizam as praias, o vento ou brisa ajudam o clima a se tornar mais agradável. O calor. Há regiões em que pouco chove, como no sertão nordestino, e muitas vezes passam-se anos até a chuva aparecer. Nesses locais, o calor é uma constância, ou seja, predomina, né? Vai ser sempre calor. Todas essas mudanças no tempo e no clima se devem aos movimentos da Terra, né? Lembra daquela aula que a tia fez, mostrando para vocês o movimento de rotação, movimento de translação? Então, olha só. O movimento de rotação é aquele em que a Terra gira em torno do seu próprio eixo, provocando os dias e as noites. Então, nós temos Sol, né? E aí, igual eu falo para vocês, Sol transforma em dia. Do outro lado é noite. Lembra que a gente fez a questão da Lua também? Que o Sol reflete a luz para a Lua, que a Lua não tem luz própria, mas com o reflexo do Sol que tá girando, que a Terra está girando, vai pegando o reflexo e aí vai formando a Lua. Então, ela pode ser cheia, né? Nova, minguante ou crescente. E assim vai. Então, aqui transformam dias e noites por o movimento de rotação. Esse movimento nos causa a impressão de que o Sol se movimenta de leste, que é a nascente, a oeste, que é o poente. Mas lembre-se de que o movimento é um movimento aparente, porque não é o Sol que se movimenta, mas a Terra que gira em torno deste astro. Lembra que a gente fala assim, ó, o Sol ele vem, né? Ele nasce desse ladinho aqui, a gente acorda de manhã, ele tá aqui, aí ele nasce e vem. Quando ele chega aqui no meio do céu, é meio-dia, né? Então, chegou na metade do dia. Aí, ele vai descendo pro poente para se pôr. A gente fala que ele se põe, que o Sol vai embora. Mas ele vai iluminar outra parte do nosso planeta. Aqui na 41, nós vamos falar sobre esse movimento de translação, que é aquele em que a Terra gira ao redor do Sol, do oeste a leste, que esse percurso vai fazer o quê? Durante 365 dias. Ele vai demorar quanto tempo? Ó, 1 ano para fazer esse movimento. As 4 estações. Então, nós vamos falar agora sobre as 4 estações. As estações do ano ocorrem porque há diferentes regiões da Terra recebem menor ou maior quantidade de calor solar, conforme a inclinação do planeta ao redor do Sol. É de acordo com as estações do ano que ocorre o desenvolvimento das atividades humanas ligadas à agricultura e à pecuária. Elas também determinam o tipo de vegetação e o clima de todas as regiões da Terra. É interessante observar que, quando é inverno no hemisfério norte, no hemisfério sul é verão. Da mesma forma, quando for primavera, em um dos hemisférios será outono no outro. Então, vamos conhecer as estações do ano. Primavera, começa em 22 de setembro. O clima é mais agradável e é a estação a qual nascem muitas flores. Verão, 21 de dezembro, é a estação em que faz muito calor. O sol é uma presença constante e as pessoas saem para passeio ao ar livre, banho de sol, de mar e de rio. Estação do outono, começa 20 de março, é a estação das frutas e que as folhas caem, as folhas de muitas árvores caem. É a estação dos ventos sobre a natureza. Inverno começa 21 de junho. Então, ó, tá chegando, hein, gente? Tá chegando. Nós estamos em qual estação? Do outono e vamos para a estação do inverno. É a estação do frio. Há locais em que chove muito, como em grande parte do Nordeste. Aqui tá falando o quê? Que é uma estação que faz bastante frio. E há locais em que chove bastante. Como em grande parte do Nordeste, há locais em que acontecem geadas, chuvas de granizo e até neve. No sul do Brasil, essa é a realidade observada. Então, aqui está contando para nós, né, qual é a região que acontece mais isso. Aqui a gente sente frio, sim, mas tem lugares que é mais forte. O homem descobriu e criou algumas estratégias para lidar com o clima no planeta.
As árvores ajudam a abrandar o calor e a ação dos raios solares. Hoje a medicina alerta quanto ao banho de sol, nunca no período das 10 às 14 horas. Aparelhos eletrodomésticos como ar-condicionado e ventiladores são usados para amenizar o calor. Muitas empresas, bibliotecas e bancos usam ar-condicionado central para climatizar o ambiente, dar-lhe uma temperatura constante. Nas regiões de clima frio, é comum o uso das lareiras ou de aquecedores de ar dentro de casa que amenizam o frio constante e intenso do inverno. Aqui na página 44 você vai marcar, depois você vai encontrar as palavrinhas, os medidores, você vai escrever o nome de cada um e marcar verdadeiro ou falso. Na página 45, você vai completar a cruzadinha. E depois, quais elementos determinam o clima desse lugar? Você vai olhar lá no texto que tem tudinho. 7. Faça a correspondência. Qual que é a estação do calor? Nossa, muito fácil, né? É só voltar aqui, dar uma olhadinha aqui nas estações do ano e descobrir. Aqui, 8. Ligue os locais aos elementos que modificam seu clima. Aí você faz a ligação aí para você ir relacionando. As montanhas. Lá no texto tá falando que é onde a umidade do ar, né, é mais fria. Florestas, litoral. Litoral tem o quê? Muito vento. E o sertão, muito calor. Você vai marcando pelos mais fáceis. Por exemplo, no sertão faz calor, já liga. No litoral, vento. E o resto você vai pensando que são os mais difíceis.